E chegamos então à 15ª semana da leitura dos Miseráveis. E a gente terminou esse primeiro volume aqui da Kozak. Eu não sei se está igual no da Companhia das Letras, mas já foram mais de 1000 páginas. Foram 1128 nessa edição. E a gente termina também o livro 3, que é o Marius, né? O próximo livro, que eu vou ter que ler o nome, porque é comprido, é... Tchararam, o Idílio da Rua Plumet e a Epopeia da Rua Saint-Denis, né? Então, a gente tá chegando nos ápices, né? E esse último capítulo, né? Esse último pedaço que a gente leu, que foi o Mal Pobre, já teve várias reviravoltas, né? A gente começa no capítulo 1 aqui, Marius procurando uma jovem de chapéu, encontra um homem de boné. Então a gente vê que o Marius passou o verão, né? Depois o outono, chegou o inverno. Nem o Sr. Leblanc, nem sua jovem filha voltaram mais ao Luxemburgo. E então ele não encontra mais, né, essas duas pessoas. E claro que ele se sente muito mal, porque afinal de contas eles estavam terrivelmente apaixonados. E o narrador diz assim, né, que era um cão sem dono, que ele caiu numa tristeza negra. É meio cômico, triste, não é bem triste, eu achei cômica essa parte dessa descrição do Marius apaixonado, porque ele é muito, né, gente, é um amor idealizado, né. No terceiro parágrafo tá escrito assim, ó, repreendia a si mesmo 1 milhão de vezes. Por que a fui seguir? Eu era tão feliz só em vê-la. Ela olhava pra mim. Isso já não era bastante? Parecia que me amava. Gente, como? Ele nunca ouviu nem a voz da menina. E ele parecia que me amava, né? No máximo, ela não odiava ele, né? Porque ela olhava pra ele e tava tudo bem. Mas achei um tanto engraçado, né? E aí ele fica vagando, né, em Paris, aquela coisa apaixonado sem sua amada. E ele, por um momento, acha que vê, né, o Sr. Leblanc vestido de operário. E aí, quando ele vai atrás, ele perde o homem. No capítulo 2 a gente descobre, então, que ele continua morando, né, no Pardier Garbeau. E ele encontra duas meninas na rua, né? E elas pedem um pacotinho, que ele não sabe bem o que tem. No capítulo 3, Guadrifrons. Então, ele resolve abrir esse pacotinho e ele descobre que lá dentro tem 4 cartas. Ele lê essas cartas e aí ele chega a alguma conclusão, né? Que, em primeiro lugar, isso está logo depois da última carta, em primeiro lugar, nenhum dos signatários dava o próprio endereço, porque a intenção dele era devolver, né? Em segundo lugar, as cartas pareciam ter sido escritas por 4 indivíduos diferentes. E aí mais pra frente, mas estavam estranhamente escritas com a mesma caligrafia. E aí ele deduz que foi a mesma pessoa que escreveu, porque além da mesma caligrafia, tem os mesmos erros e o mesmo tipo, né, de narrativa. E aí ele fica com, né, essa questão aí. Alguém bate na porta dele e eis que a gente já tem aí umas respostas, né? E aí o capítulo 4 é Uma Rosa na Miséria. E essa primeira partezinha é muito curiosa. Fica muito claro quando o Vitor Hugo quer defender alguns pontos no livro, né? Principalmente através de personagens. E através desse capítulo também fica bem claro isso. Mas o primeiro parágrafo diz assim: no limiar da porta entreaberta estava ela de pé. A luz indecisa que vinha da janela ficava exatamente em frente à porta e iluminava aquela figura com uma luz baça. Era uma criatura pálida, franzina e escarnada. Apenas uma blusa e uma saia cobrindo uma nudez trêmula e gelada. Como cinto usava um barbante, como penteado uma fita. Tinha os ombros pontudos descobertos, uma palidez loura, linfática, clavículas cor de terra, mãos vermelhas, boca entreaberta e triste, alguns dentes de menos, olhos ternos, ousados, baixos, formas de jovem abortada, olhar de uma corrompida, 50 anos e 15 anos misturados. Um desses seres, ao mesmo tempo frágeis e horríveis, que fazem estremecer os que não fazem chorar. E ele continua essa grande descrição, né, da miséria mesmo e de como a feição dessa menina traduz a miséria que ela vive. E essa menina traz uma carta pro Marius, né? E quando ele lê, chega a uma conclusão muito óbvia, né? Ela veio do mesmo lugar que as outras que ele tinha acabado de ler. E aí, um pouco depois da carta que o pai dela, né, o João André, escreve pro Marius, tá no segundo parágrafo depois disso, diz assim: esta carta vinha do mesmo lugar de onde vinham as outras 4. Era a mesma caligrafia, o mesmo estilo, a mesma ortografia, o mesmo papel, o mesmo cheiro de tabaco. Eram 5 missivas, 5 histórias, 5 nomes, 5 assinaturas e um único signatário. O capitão espanhol Dom Alvarez, a infeliz Balizar, o poeta dramático Genflot, o velho comediante Fabantou. Chamavam-se os 4 Jondrette. E isso se Jondrette tivesse realmente esse nome.
Ele já começa a perceber, então, que esse cara é um safado, né? Logo em seguida, ele já tem essa própria conclusão, né? Agora ele via tudo claramente. Compreendia que seu vizinho Jondré tinha por indústria, em sua miséria, explorar a caridade das pessoas de bom coração, inventando endereços diversos, escrevendo sobrenome supostos a pessoas que julgava ricas e caridosas, mandando as filhas entregar as cartas por sua conta e risco, pois aquele pai chegaria a arriscá-las. Ou seja, não dá a mínima para as meninas, né? E elas, na verdade, são só uma ferramenta para os planos dele. Então ele tenta sempre extorquir as pessoas de alguma forma, né? E enquanto espera a resposta do Marius, a carta do pai, né? A menina fica ali no quarto dele, zanzando e olhando as coisas. Essa é uma cena muito interessante e eu achei muito legal, uma comparação legal. É triste, né? Mas é interessante essa comparação que o Victor Hugo faz com um pássaro, né? Ele diz assim: nada mais triste que vê-la debater-se e, por assim dizer, esvoaçar pelo quarto com os movimentos de um pássaro com as asas quebradas, assustado pela luz do dia. Sentia-se que, em outras condições de educação e de destino, a aparência alegre e livre daquela jovem teria talvez algo de doce e encantador. Jamais entre os animais a criatura nascida para ser pomba se transformara em chofrango. E o comportamento dela no quarto dele também é bem revelador nesse sentido, né? A hora que ela vê o espelho e ela fica completamente admirada de ele ter um espelho. Ele não é uma pessoa rica, como a gente já sabe, a gente já viu nos capítulos anteriores que ele ganha praticamente o suficiente para sobreviver. E agora tem sobrado um pouco mais para ele guardar, ou enfim, né? Ele gastou, na verdade, procurando o Thénardier, né? Ele gastava nessas viagens para procurar ele. Mas ele não sobra, né? Ele vive com pouco. A diferença é que ele é sozinho, então também os gastos dele não são grandes, né? Mas ela vive uma miséria muito, muito pior. E ele também se dá conta disso. No capítulo 5, logo no primeiro parágrafo, diz assim: havia 5 anos que Marius vivia na pobreza, nas privações, na penúria até, mas só então percebeu que não havia conhecido a verdadeira miséria. A verdadeira miséria ele acabava de ver. Era aquela larva que passara sob seus olhos. É que, com efeito, quem só viu a miséria do homem, nada viu. É preciso ver a miséria da mulher. Quem só viu a miséria da mulher, nada viu. É preciso ver ainda a miséria da criança. Ele dá, então, o dinheiro que ele tem para ela, né? E aí ele nota, assim como um passe de mágicas, mas a gente aceita, né? Um buraco no teto. Logo que ele descobre o buraco e vê, ele diz assim: vejamos um pouco que gente é essa e onde mora, disse Marius. Subiu a cômoda, aplicou a vista à abertura e olhou. E aí, quando ele olha, o Victor Hugo muda, né, no capítulo 6, o homem selvagem em sua toca, para a visão de dentro do quarto, né, dos Jondré. E eu achei muito legal essa transição. Se a gente for pensar como num filme, por exemplo, essa mudança de foco é muito interessante, né? E no capítulo 6 a gente vai ter exatamente isso, né, essa visão de dentro desse quarto. Então, antes do narrador das suas agulhadas, né, o primeiro parágrafo, todos os primeiros parágrafos parecem ser bem... resumem bem o capítulo, né? Eles são sempre um tanto importantes, bem doido isso. Eu vejo pela quantidade de primeiros parágrafos que eu tenho lido para vocês, assim, são, acho que a maioria das citações são. Mas enfim, vamos lá. As cidades, como as florestas, têm seus antros onde escondem tudo o que possuem de mais cruel e temível. A diferença é que, nas cidades, o que se esconde assim é feroz, imundo, pequeno, isto é, monstruoso. Nas florestas, o que se esconde é feroz, selvagem, grande, isto é, belo. Tocas por tocas, as dos animais são preferíveis às dos homens. As cavernas são preferíveis às pocilgas. O que Mário via era um chiqueiro. E aí ele descreve esse lugar, né? Que é um lugar completamente sujo, né? Imundo de várias formas. E ele também faz essa comparação de como ele é pobre, mas é asseado, né? E de como ele mantém tudo limpo e arrumado. E de como lá, não, eles vivem vestidos de farrapos, enfim. Uma situação completamente diferente, né? Nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais pra frente, o Marius repara num quadro. E eu só vou citar isso por causa de uma coisa, né? Que é o seguinte, ele diz assim: num ângulo vizinho, pendurado ao muro, numa moldura de madeira preta, havia uma gravura colorida debaixo da qual estava escrito em letras grandes: O Sonho. Representava uma mulher e uma criança adormecidas. A criança sobre os joelhos da mulher. Uma águia em uma nuvem segurava no bico uma coroa, e a mulher, mesmo dormindo, afastava a coroa da cabeça da criança. Ao fundo, Napoleão vitorioso, apoiando uma coluna azul de capitel amarelo ornada com a seguinte inscrição, né? Maringo, Austerlitz, Iene, Wagram e Elot.
E a parte engraçada aqui, que eu gostaria de comentar, é de como Napoleão é o personagem mais constante desse livro. Ele tá desde o comecinho lá com o bispo e ele tá aqui ainda. Ele não vai embora. Napoleão nunca sai. Ele é tipo o Foca dos Miseráveis, sabe? Aquele cara que aparecia nas fotos. Então, é o Napoleão. Ele não vai embora do livro nunca, né? Eu vou ficar de olho até o final do livro pra ver onde mais ele aparece, mas ele aparece em todos os lugares. O homem não arreda o pé. Sendo que Napoleão já morreu há anos. Ele morreu em 1821, a gente tá em 1831 aqui, já faz 10 anos que Napoleão morreu e a gente ainda tá falando de Napoleão. Ele é essa figura muito profunda realmente na França, né? Esse livro me fez, na verdade, essa releitura dos Miseráveis me fez entender um pouco melhor do que os franceses sentem por Napoleão nesse período, através do talvez o sentimento do próprio Victor Hugo. Eu vou descobrir isso mais na leitura da biografia, eu imagino. Mas aparentemente ele era um grande fã, né, do Napoleão, por ele aparecer assim tantas vezes. Mas eu sempre tive essa impressão, não sei se vocês também, que Napoleão era essa pessoa que deturpou, né, a Revolução Francesa e tomou o poder. Mas ao contrário do que a gente pode achar, de que os franceses possam ter ido contra, né, isso, não, eles foram completamente a favor, porque Napoleão dá de volta à França o brilho de ser francês, né? Essa aura de, como eu posso dizer, de ser uma honra, né? De ter de novo esse glamour, vamos dizer assim. Porque a França estava completamente decadente quando tem o golpe, né? E a família real perde o poder e é presa. E Napoleão consegue devolver essa glória ao povo francês. Então, eles voltam a ser umas soberanos de alguma forma na Europa, né? E a impressão que eu tinha antes era que não, que isso podia ser esquisito, mas fez muito mais sentido na leitura. Ficou mais claro, sabe? Porque existe essa legião bonapartista e tudo mais. Enfim, Napoleão nunca vai embora. Mas vamos seguir, porque ele vai ter que ficar pra trás agora, porque ele não é mais interessante aqui. O Marius então tinha devolvido as cartas que ele tinha encontrado na rua pra menina, e ela, né, bem esperta, não tinha falado nada pro pai, resolveu ir entregar essas cartas, né, pros destinatários. E um desses destinatários resolve então ajudar a família, né, e ele vai visitar lá. E é isso que a gente vê, então, capítulo 7, que se chama Estratégia e Tática, né. O Marius ainda tá lá espiando e ele vê a menina chegar lá no quarto e ela diz pro pai, né, ele vem. O pai voltou os olhos da mulher, voltou a cabeça da irmã menor, nem se mexeu. Quem? Aquele velho, o filantropo, ele mesmo, da igreja Saint-Jacques. E aí esse filantropo, então, tá indo lá na casa, né, pra visitá-los e ajudá-los de alguma forma, né. É óbvio que ele quer o quê? Dinheiro. E esse homem já chega com um pacote de roupas, né, que decepciona ele um pouco, né. E ele arma todo um teatro, né. Coloca a mulher na cama, a menina quebra a janela, acaba se cortando. Então ele tem toda uma narrativa ali. Ele é claramente uma pessoa muito desenvolta nesse sentido, né? Mentiras bem fácil. E aí no capítulo 8, um raio de luz na pocilga, né? E é essa peça em ato, né? Começa o primeiro ato dessa peça, né? O homem chega então com a filha, né? Trazendo esse pacote. E, para surpresa de Marius, a menina, né? A filha do filantropo, é ela, né? Ele diz assim, era ela. Quem quer que tenha experimentado o amor conhece todo o brilho contido nessas 3 letras. Ela. E aí é a moça, né? A filha do Sr. Leblanc que ele seguia tanto nos jardins. É ótimo essas coincidências, né? É muito maravilhoso. Eu gosto, na verdade, mais... Nem penso tanto na improbabilidade, mas eu gosto muito de como os autores fazem malabares para ser criativos e fazer essas coincidências acontecerem. É sempre muito legal. De livro para livro isso muda, né? De autor para autor. Mas eu acho muito... Um livro que eu li recentemente, assim, mais recente, junto com Os Miseráveis, também tem essas coincidências, assim. É Doutor Zhivago. E também, assim, tanto que o autor se esforça para fazer com que as coisas casem, aconteçam e que as pessoas se encontrem, chega a ser um tanto engraçado às vezes. Mas enfim, seguimos, né? Eles fazem então todo o teatro, né, de como eles passam fome, frio e tudo mais. Eles realmente passam, mas ele tenta ainda piorar um pouco a situação, né? Lá, quase no capítulo 10, ele diz então pro filantropo, né, que ele tá devendo o aluguel para ele poder ajudar então a pagar, que ele deve então 4 trimestres e que ele precisaria então pagar isso, senão a senhoria colocaria ele para fora naquele dia, né? Aí o Marius percebe ainda mais, né, o mau caráter que é esse homem, né?
Diz assim, ó, Jondré mentia. 4 trimestres não lhe custavam 40 francos, e ele não poderia dever 4, desde que Marius havia menos de 6 meses tinha pago 2. Ou seja, ele está tentando extorquir o homem, né? E o Marius já percebeu, então, como que funciona essa família, né? Ele abusa, então, das filhas, usa elas para tudo quanto é tipo de serviço e tenta extorquir ao máximo as pessoas, né? O Marius fica um tanto hipnotizado com a presença da menina lá, né? Com a sua amada, né? E ele tenta seguir eles, só que ele deu todo o dinheiro que ele tinha para a filha do Jondré e ele não tem um centavo para poder seguir eles de carruagem, né? Ele ia no cabriolé. E ele fica para trás e se arrepende profundamente de ter dado dinheiro para eles, principalmente porque agora ele viu, né, que eles são uns falsários, né? Estão enganando esse homem também para extorquir mais dinheiro. Quando ele tá voltando então pro quarto dele, né, já bem ciente de que ele falhou, né, ele não vai conseguir encontrar a menina nessa noite, ele vê, né, o Jondré vestido com o sobretudo do filantropo, conversando com um destes homens de aspecto inquietante. E aí ele se lembra que é uma pessoa que o Courfeyrac, né, o amigo dele, diz que era um célebre naquelas redondezas como um notífago, bastante perigoso. Então ele começa a perceber que tem uma movimentação estranha. No capítulo seguinte, então, ele volta pro quarto bem infeliz da vida e a garotinha volta a conversar com ele, né? Ela claramente está muito deslumbrada com a presença desse homem, que é seu vizinho e salvou ela de várias formas, né? A gente pode pensar talvez como talvez um príncipe encantado. Será? Talvez, né? Ele tem espelhos, ele tem roupas, né? Ela mal consegue se vestir, então para ela parece talvez uma riqueza já, né? Mesmo que ele não tenha. Mas a gente tem que lembrar sempre que ele tem um comportamento nobre, vamos dizer dessa forma, né? Porque ele foi educado e criado com tudo que há de bom e melhor no mundo, né? Então é diferente, né? Isso talvez também cause um deslumbramento maior na garota, né? E aí ela começa a perceber que ele tá estranho, pergunta, e aí ele dá a missão para ela, né? Pra ela descobrir aonde que o Sr. Leblanc mora. Ela percebe, é claro, que ele tá querendo, né, tá interessado na menina, mas mesmo assim ela faz isso por ele. E assim que a menina sai, ele ouve, né, o vizinho falando bem alto. E aí ele diz assim, estou dizendo que tenho a certeza de o ter reconhecido. E aí começa o embrolho, né? No capítulo seguinte, a gente já tem todo esse plano que entra em ação e que o Marius vai assistindo, que é o Jondré, então, tentando capturar esse homem que ele conhece de algum lugar e extorquir ele, né? Tirar dinheiro. Ele diz assim sobre o homem, né? O Jondré diz: no entanto, eu bem que a avisei, preste atenção, mas é o mesmo porte, o mesmo olhar, apenas um tanto mais velho, a gente que não envelhece, não sei como fazem, o mesmo tom de voz, está mais elegante, é só. Ah, velho misterioso do diabo, dessa vez eu te pego. Então, ele tem planos, né? E aí, ainda nessa conversa, um pouco mais pra frente, diz assim, e quer que eu lhe diga uma coisa? A senhorita, e a mulher responde, né? A senhorita o quê? Marius não tinha dúvidas, estavam mesmo falando de sua Úrsula, né? E ele assistindo ainda, né? É ela. Aquilo? Aquilo. A gente já, né? Já sabe de quem eles estão falando, né? Será? Mas eis o plano, né? Ele fala então para a mulher tudo que ele já preparou e o Marius escuta, né? Está tudo arranjado. Falei até com algumas pessoas. Ele virá esta noite às 6 horas trazer-me os 60 francos, o canalha. Viu como inventei toda aquela história? 60 francos, meu locatário, 4 de fevereiro. Não se trata mais do aluguel. Ele virá às 6 horas. É a hora em que nosso vizinho vai jantar. A porteira Bougon vai não sei onde lavar a louça. Não fica mais ninguém na casa. O vizinho nunca volta antes das 11. As meninas ficarão de vigia. Você me ajudará. E ele terá de se explicar. E o Marius, ficando sabendo de tudo isso, né? Ele vai tomar providências, né? Ele não vai ficar quieto. Ele diz assim, preciso esmagar estes miseráveis. E aí, primeiro, ele cogita esperar o homem um pouco antes e avisar, mas ele poderia cair na armadilha. Então, ele resolve ir até a polícia, né? Então, ele vai atrás do comissário de polícia que não tá, mas tem um inspetor lá que pode ajudar ele, né? Ele conta tudo pro inspetor que dá uma pistola para ele, que vai servir como aviso, né? Para eles entrarem no lugar. Mas a gente tem, no final desse capítulo, uma primeira revelação, né? Quando encerra essa conversa, né? O inspetor diz ao Marius, né? A propósito, se precisar de mim até lá, vem aqui ou mande alguém no seu lugar. É só procurar pelo inspetor Javert. Olha quem voltou.
E aí começa a cruzar, né? As histórias começam a se cruzar. Javert também nunca vai embora, né? Tipo Napoleão. Mas tá aí, né? Javert, o olho de Sauron, está de volta. O Marius continua, então, investigando, né? Pra saber o que vai acontecer à noite. E acaba que ele volta depois pro apartamento dele, né? Pro quarto. E fica lá, escondido, né? Esperando tudo começar. O filantropo volta pra entregar o dinheiro pro Jondré. E aí temos revelações também, né? Eu não me chamo Fabantou, nem Jondré. Meu nome é Thénardier. Sou estalajadeiro de Montfermeil. Ouviu bem? Thénardier. Agora me reconhece? Um rubor imperceptível passou pela fronte do Sr. Leblanc e ele respondeu sem que a voz lhe tremesse nem se elevasse com sua placidez habitual. Absolutamente não. Mas Marius conhecia muito bem, né? A gente tem aqui, mesmo o narrador mais pra frente diz assim, ó. Lembremos-nos do que este nome representava para Marius, né? Para ele. E é isso, né? Thénardier é a pessoa por quem ele buscava e ele nunca encontrava. Sem querer, ele achou. E ele mesmo chega à conclusão bem rápido, né? Logo em seguida diz assim, o homem por quem Marius morreria de dedicação era um monstro. E aí ele começa já com uma luta interna, né? Porque aí ele vê ali o Sr. Leblanc preso, né? Amarrado, e, enfim, esperando para algo acontecer. E esse homem que ele prometeu ao pai, né? Fez essa promessa de que ele ajudaria. E ele tem que entregar e não vai entregar e aquela coisa toda. E aí diz assim, se atirasse, o Sr. Leblanc estaria salvo e Thénardier perdido. Se não atirasse, o Sr. Leblanc seria sacrificado e quem sabe Thénardier escaparia. Condenar um ou deixar sucumbir o outro. Remorso de ambos os lados. Que fazer? Que escolher? Desprezar o testamento do pai ou deixar que se consumasse um crime? Sentia que ia enlouquecer. Né? Por um lado tem também a questão da menina, né? Da sua amada. Se o homem morre, ele vai encontrar ela como, né? E as coisas continuam se desenrolando, né? A cena continua acontecendo ali, e o Marius ainda indeciso, não resolve, até que ele começa a cogitar, né? Quem sabe não surgiria alguma probabilidade de se livrar da horrível alternativa de deixar perecer o pai de Úrsula ou de entregar à justiça o salvador do coronel. Então ele meio que tá esperando as coisas se resolverem, né? Ele tá só de espectador ali, praticamente um voyeur, só olhando o que tá acontecendo no apartamento ao lado, né? Mas eis então que nada acontece, porque Marius não toma uma providência, ele continua só olhando. E o Javert, né, acaba entrando lá e pegando todo mundo com a boca na botija, né. Diz aqui que ele resolveu entrar, né, porque ele viu os malfeitores entrando. Então, como já tava todo mundo lá dentro, ele resolveu entrar também, né. E ele entra numa cena muito engraçada, né, porque o Marius, né, num ato de ok, vou fazer algo, tem uma folha que a garotinha tinha escrito lá lá vem os Meganas, né? Deixa eu ver aqui o que ela disse especificamente, mas acho que é isso. Chegaram os Meganas, ela diz. Mas ele pega essa folha que ela tinha escrito isso para mostrar para ele que sabia escrever e joga lá no apartamento do Thénardier, né? E aí ele pega o papel, vê a letra da filha e fala, meu Deus, né? Temos que fugir. Eles jogam a escada pela janela para fugir, mas aí começa aquela briga de quem vai primeiro. Vai ele, a esposa, ou vai os amigos bandidos dele, quem vai fugir primeiro. E aí eles começam a brigar e o Thénardier diz assim, estão loucos ou bêbados? Cambada de burros, perder tempo não? Tirar a sorte, jogar palitinhos, escrever os nomes, botá-los num chapéu? E aí entra Javert e diz, querem o meu chapéu? Gritou uma voz da soleira da porta. Todos se voltaram, era Javert, tinha o chapéu na mão e oferecia sorrindo. Bem canalha, né? Mas eu adoro essas entradas do Victor Hugo. São sempre muito teatrais, né? Ele entrega muito o teatro dele nessas partes, porque é muito genial, é ótimo, eu adoro, me divirto bastante. E aí no capítulo seguinte a gente percebe que ele já estava lá, né, esperando, né, na boca da botija ali, esperando todo mundo. Ele já tinha aprendido a Zelma, né, que era a filha mais nova, mas a Eponine, que é a filha mais velha, foge. Ele não achou ela foi para algum lugar que ninguém sabe muito bem onde é. Ele chega ali, então, e consegue pegar todo mundo, né, acaba prendendo tanto os grandes, né, bandidos que a polícia toda estava à procura, quanto o Thénardier. E aí no final, quando já tá tudo meio que arrumado, ele diz, né, façam vir esse senhor que estava amarrado. Os soldados olharam ao redor. Então, perguntou Javert, onde ele está? O prisioneiro dos bandidos, o Sr. Leblanc, que eles descobriram, né, que se chamava Urbano Fabre, pai de Úrsula ou da Cotovia, tinha desaparecido. E essa última frase do Javert é bem legal, né? Diabo, disse Javert entre os dentes. Esse devia ser o melhor. E o último capítulo nessa parte é o pequeno que gritava no livro primeiro da segunda parte. E
que eu fiquei na semana passada pensando quem seria, né? É o Gavroche, né? Que ele chega lá, então, depois de tudo isso acontecer no dia seguinte, ele chega e aí ele vai visitar os pais, né? Ele diz assim que vai visitar os antepassados dele, que é bem engraçado. E ele chega lá e não tem mais ninguém, né? As pessoas foram presas. A senhora Bougon lá diz pra ele, né? É Bougon o nome dela? Bougon. Diz que eles foram presos, enfim. E aí ele não encontra ninguém e resolve voltar, né? Pra Paris, enfim. Tomar conta da vida dele. E assim a gente encerra, então, esse primeiro tomo, né? As coisas começam a acontecer agora. E já foi uma parte bem movimentada, né? A gente não tem grandes reflexões nessa parte do livro, né? Nesse capítulo todo que foi o mal pobre, mas a gente teve ainda, né, as cutucadas de Victor Hugo para a miséria das crianças, das mulheres, e teve essas cenas, né? Muitas reviravoltas e acontecimentos. Deu um refresco para a leitura, né? Deu uma melhorada assim no ritmo, eu acho, porque a gente vinha um pouco capenga, né? Mas eu acho que agora a gente vai bem. Vamos ver. Espero que sim. Mas começamos então na semana que vem o tomo 2. E é isso. Deixa aí seus comentários, o que você achou. E a gente se vê na semana que vem.